Paz de Jesus Cristo seja com todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, do nosso curso de discipulado. O tema desta segunda aula é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Então nós temos aqui, aula 2, fracasso de Israel. Ok? Esse é o tema da nossa segunda aula. E nós temos que entender o seguinte, Vamos falar assim. Existe hoje no mundo os judeus e aqueles que são chamados de antissemitas, ok? Então eu tenho os judeus, tenho os antissemitas. Para a gente entender um pouquinho, Ou seja, judeus, os judaizantes, melhor, em vez de judeus, vamos escrever aqui judaizantes, ok? Porque são aqueles que são adeptos das coisas dos judeus, ok? De um lado, aqueles que seguem os mandamentos, a forma de viver dos judeus, e o outro, os antissemitas, aqueles que odeiam, se opõem aos judeus. Aí a pergunta que nós temos que fazer é: nós como cristãos, nós somos judaizantes ou nós somos antissemitas? Por que antissemita? Os judeus são descendentes de Sem, filho de Noé, ok? Então antissemitas, aqueles que são os judeus, judaizantes. Então nós temos que ser judaizantes ou antissemitas? Como cristãos. Para qual dos dois lados nós temos que pender? Para nenhum dos dois. Nós temos que trazer esses que são judaizantes para dentro do cristianismo e esses que são antissemitas para dentro do cristianismo. Porque só assim eles vão ter a salvação que Jesus Cristo tem para oferecer a todo ser humano que nele crê e entrega a sua própria vida, ok? Então nós temos que entender isso. Aí, eu gostaria agora nesta aula, nós vamos falar sobre o fracasso de Israel, nós vamos contar um pouquinho a história de Israel. E para a gente entender um pouquinho a história de Israel, eu vou fazer alguns círculos. 1, 2, 3, 4. Primeiramente, 4 círculos. O que são esses 4 círculos? Eles são um mundo, ok? Cada círculo aqui representa um mundo. Então, no princípio, Deus criou Adão, criou Eva, ok? Criou eles aqui. Os fez bom. Aí lembra o que aconteceu? Eles pecaram, a nossa aula anterior. Quando eles pecaram, eles abriram uma brecha. Para quê? Para a morte entrar e reinar, ok? Aí a morte passou a entrar e reinar. Deus criou o homem, criou todas as coisas, os céus e a terra, criou tudo e fez tudo bom. Porém, quando o homem peca, a morte passa a reinar sobre a vida do homem. Então ela entra no mundo e passa a reinar. Aí nós vemos o seguinte: o homem agora passa a ter uma natureza pecaminosa e ele vai cada vez mais se entregando ao pecado, cada vez mais ele vai se contaminando, cada vez mais ele vai caindo da graça de Deus, vai se afastando de Deus, até chegar a um ponto que está lá registrado em Gênesis 6. Vamos lá, abra sua Bíblia. Lá em Gênesis 6, o texto diz assim, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com um homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Olha o versículo 5 aqui que fala: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração
era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e repousou-lhe em seu coração, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, o homem foi agora, se multiplicando, foi populando a terra, foi crescendo, porém junto com o crescimento do homem, o pecado foi crescendo também de forma muito grande, ok? Eu vou botar essa caveirinha aqui como pecado, ok? E o pecado foi crescendo, foi ganhando cada vez mais lugar, e o pecado tomou conta do homem de um jeito que Deus se arrependeu de ter feito o homem, que o pecado tomou uma proporção enorme, e Deus envia. Aqui eu vou escrever assim, ó. Aqui, ó, eu vou escrever. Aqui foi a criação. Aí quando o pecado toma essa proporção e Deus toma essa decisão de destruir o homem, ele faz isso através do dilúvio. Ok? Através do dilúvio. Então o homem se corrompeu de uma forma tão grande que Deus chegou ao ponto de querer destruir a raça humana, e assim o fez. Porém, Deus encontrou um homem que foi achado graça diante de Deus. O nome dele era Noé. Está lá, Gênesis 6 em diante, conta a história de Noé. Deus viu que Noé era um homem temente, Ele era uma pessoa justa, reta, e sempre procurava ter intimidade com o seu Criador. Aí Deus instruiu a Noé para fazer uma arca, salvar alguns animais e a sua família, para preservar a vida sobre a terra. Então, o homem pecou, o pecado entrou. Aí o homem foi se multiplicando e o pecado foi se multiplicando juntamente. Aí o que o homem fez? Através de Noé, construiu uma arca, Construiu uma arca, botou aqui dentro, os animais, e conseguiu sobreviver ao dilúvio. Uma família, Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Ok? E sobreviveu. Porém, enquanto Noé estava ali construindo aquela arca, que ele tinha intimidade com Deus, ouviu Deus falando, o interessante é que ele começou a pregar para esses homens que tinham se corrompido, que o juízo de Deus iria, que eles tinham que se arrepender, que eles podiam se salvar dessa catástrofe se eles se arrependessem. Porém, eles não lhe deram crédito, não deram crédito à pregação de Noé, não deram crédito à obra que Noé estava fazendo, e todos morreram. Então Deus criou todas as coisas boas, o homem pecou, desobedeceu, o pecado entrou no mundo, aí foi se multiplicando a iniquidade, o pecado. Deus escolheu uma família para salvar e construiu uma arca. Então foi o período do dilúvio. Aí, depois que eles saíram da arca, Depois que eles saíram da arca, eles começaram a repovoar a terra. Foram se multiplicando os descendentes de Noé, novamente. Porém, eles agora falavam uma só língua. Eles falavam uma só língua, os descendentes de Noé. Foram multiplicando. E o interessante é o seguinte: eles foram se multiplicando e eles moravam no mesmo território, na mesma localidade. Então aqui, eu vou botar umas nuvens, representando o céu. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e construíram uma torre. Uma torre chamada de Torre de Babel, ok? Torre de Babel. E eles se ajuntaram em volta dessa torre, Começaram a viver ali. Porém, o intuito deles, o intuito do coração deles, não era o de servir a Deus, mas era agora de tentar escapar de um novo juízo de Deus. Porque a intenção deles não era se arrepender da vida pecaminosa. Eles queriam continuar desfrutando dos prazeres, das coisas desta vida. E eles viram que quando os seus descendentes
estavam vivendo atolados no pecado, Deus mandou o dilúvio. E com o dilúvio, o que aconteceu com eles? Todos morreram. Só escapou uma família na arca. Aí agora o que eles fizeram? Vamos fazer uma torre tão grande que chegue aos céus, porque mesmo se Deus mandar outro juízo, mandar outro dilúvio, nós vamos sobreviver. Então, ou seja, eles queriam continuar pecando e com a própria mão fazer algo que pudesse lhes salvar de um juízo eterno, de uma nova catástrofe, né? Esse é o episódio chamado da Torre de Babel, ok? Aí Deus viu que isso não era bom, né? Ele veio e agora ele pegou e dividiu a terra. Quando Deus vem e divide a terra, né? Por exemplo, agora ele dividiu, né? Foi dividida a terra. E essas pessoas foram espalhadas pelos continentes, né? Elas foram espalhadas pelos continentes. Isso também chamado da Pangeia, né? Foram espalhadas pelos continentes. Porém, continuou o pecado crescendo. Então nós vemos, Deus escolheu uma família, essa família se corrompeu e por ela o pecado entrou no mundo e tomou conta do mundo. Aí Deus vem novamente e escolhe uma outra família, põe-a na arca, livra ela do mal. Aí essa família sai da arca, começa a repovoar a terra, porém eles se corrompem novamente. Aí Deus vem, divide a terra, espalha eles, confunde as línguas, né, para eles perderem a força. Mas mesmo assim eles continuam sucumbindo ao pecado, desejando uma vida de pecado. Aí, começou com uma família, e agora Deus novamente chama uma outra família, né? Vou botar aqui, Quem é esse aqui? Esse aqui é Abraão. Abraão. Então Deus agora chama um homem. Lembra? Adão e Eva se corromperam, a humanidade cresceu e pecou mais ainda, foram exterminados. Aí vem Noé, deixa eu escrever aqui, Noé, que vem, repovoou a terra, ele se corrompe novamente, aqui em Babel. Aí Deus desce, separa a terra, separa eles nos territórios e confunde as línguas, para eles não terem um poder na unidade. Aí Deus novamente chama uma família, Abraão e sua esposa Sara. Então, começou com uma família, a família se corrompeu. A família cresceu e foi se corrompendo mais ainda. Aí Deus chama uma nova família, essa nova família se corrompe. Aí Deus agora chama novamente mais uma família, o chamado de Abraão. Então, temos que entender isso. Deus está sempre dando oportunidade para os homens. E por que nós estamos vendo isso? Porque essa é a história do povo de Israel, o tema dessa aula. O fracasso de Israel. Então começou aqui, fracassou. Se povoou, fracassou, teve uma nova chance. Vieram aqui, se povoaram, fracassaram de novo. Agora Deus chama novamente um homem. O que esse homem iria fazer? Existe uma promessa que Deus fez sobre a vida de Abraão, que Deus ia fazer dele uma grande nação. E Abraão seria uma bênção para todas as nações, para todas as nações. Então, através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas e elas poderiam voltar a ter o seu relacionamento com Deus restabelecido. Então, Deus chamou Abraão para que dele se formasse uma nova nação, onde eles iriam ministrar ao mundo, porque Abraão sozinho não poderia alcançar todos. Mas da sua descendência, Deus iria levantar uma nação para ministrar às demais nações. Um povo que iria ministrar aos demais povos. Esse é o chamado que nós temos de Deus para o povo de Israel. Então começou com Adão e Eva, pecaram, abriu-se a porta, o pecado entrou no mundo. O povo se multiplicou e o pecado foi crescendo junto. Deus exterminou a todos, salvou só Noé. Deu chance para uma família novamente. Essa família foi crescendo e foi se corrompendo, né? Babel.
Aí Deus os separou, confundiu a língua e levantou uma nova família através de Abraão para abençoar a todos, ok? E Abraão correspondeu ao chamado de Deus. Ó, Deus levantou Adão e Eva, fracassaram. Deus levantou Noé, fracassou a sua descendência. Agora Deus levantou Abraão. E por Abraão ter correspondido, nós vamos ver agora que vai se surgir uma descendência. Não só mais uma família, mas uma nação agora que será levantada para ministrar, ok? Então essa é a primeira fase que nós temos da geração, da criação do povo de Deus, como Deus chamou Israel para ser o seu povo, ok? Então vamos fazer um desenho, ó. Eu vou apagar essa questão do judaizante, dos cristãos e dos antissemitas, tá? Para a gente entender. Então Abraão atendeu ao chamado. Então eu tenho aqui, ó, Abraão, ok? Abraão atendeu ao chamado. Primeiro quadradinho, Abraão. Aí de Abraão veio Ismael e veio Isaque, ok? Então Ismael é chamado, né, do filho da carne. Não era da vontade de Deus. Isaque é chamado do filho da promessa. Ismael, filho da desobediência, Isaque é o filho da promessa. Então mesmo Abraão, né, tendo falhado, ainda assim ele se colocou numa posição de se arrepender, de continuar debaixo da vontade de Deus. De Ismael, nós vemos que surgem aqui 12 tribos. Você pode ver a genealogia deles. 4. Tá? Surge aqui, ó, 12 tribos. Essas tribos são exclusivamente antissemitas. Elas são anti toda a descendência de Isaque, toda a descendência da promessa, e até hoje estão em guerra contra este povo. Ok? Porém, de Isaque, o filho da promessa, olha que interessante, nasce Esaú e nasce Jacó, gêmeos. Ok? Então nasce Esaú e nasce Jacó. Porém, Esaú é reprovado por Deus e Jacó é aprovado. Ok? Por ele ser reprovado, existe uma guerra contra o seu irmão estabelecida. Aí, de Jacó, acontece algo interessante. Surgem de Jacó aqui, ó, 12 tribos. Deixa eu... Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Para não ter que escrever os 12 nomes das tribos, vamos numerar. Ok? Então, nascem essas tribos de Jacó, seus 12 filhos, ok? Nascem essas 12 tribos. Aí o que acontece? Deus fala ainda com Abraão antes, né, disso tudo acontecer, fala que os seus descendentes iriam para o Egito. Eu vou apagar aqui essa descendência de Ismael, né, as 12 tribos, para ficar um pouquinho mais fácil aqui o aproveitamento do quadro. Então, ó, eu vou desenhar aqui de novo um círculo. Esse círculo eu vou chamar de Egito. Então Deus fala com Abraão de forma profética, falando que os seus descendentes, essas 12 tribos, juntamente com Jacó, o pai, viriam para o Egito e seriam aqui escravos desse povo. Seriam escravos no Egito, tá? E Deus ali iria mostrar o seu grande poder para todas as nações. Que até então as nações, nós vimos, né, nos círculos anteriores, que representavam o mundo, essas nações foram negando a Deus.
elas não quiseram ter um relacionamento com Deus, elas não quiseram ter Deus como seu Senhor. Né? Elas negaram a Deus e seguiram as suas próprias vontades. Aí Deus foi chamando os seus, foi escolhendo até chegar numa nação. Essa nação aqui ganhou o nome de nação de Israel, composta das 12 tribos. Mas Deus falou para Abraão, eu vou levar eles para o Egito, eles vão ser escravos. Só que eu vou tirar eles de lá com mão forte. E eles sairão ricos do Egito. E quando Deus faz isso, Ele mostra para todas as outras nações que verdadeiramente só Ele é Deus. O Egito tinha muitos deuses, né? E acredita-se que havia 10 grandes divindades no Egito, e as 10 pragas que Deus enviou foi para destruir, desmistificar aqueles falsos deuses que os egípcios adoravam. E o interessante é que depois nós vemos relatos na Bíblia que a fama de Deus se espalhou por todos os povos, por todas as nações, mostrando que Ele era o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando os espias chegaram ali em Jericó, Raabe, a prostituta, falou: nós soubemos do que Deus fez no Egito, tirando o seu povo de lá com mão forte, e todos aqui estão tremendo de medo. Então, Deus levou esse povo para o Egito, eles foram escravos, Deus os tirou de lá, operando grandes maravilhas para que todas as nações reconhecessem que verdadeiramente Ele, somente Ele, é o Deus único, vivo e verdadeiro, todo-poderoso, ok? Então, foi assim. Então, lembra? Adão e Eva, aí destruiu, veio Noé. De Noé ali ele chamou Abraão, de Abraão veio Isaac, a linhagem da promessa, Isaac e Jacó. Então, ó, passou-se aqui, ó. Qual era o intuito? Que este povo aqui, ó, vou apagar novamente Egito, tá? Agora eu vou escrever aqui, ó, nesse círculo, representa o mundo, né? As nações. O intuito era que essa nação de Israel, composta por essas 12 tribos, filhos de Jacó, que eles ministrassem ao mundo, a todas as nações, falando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor é o Todo-Poderoso. Então esse era o chamado de Israel, ok? Esse era o chamado de Israel. Deus tirou eles do Egito e levou eles para o deserto, né? Então eles tiveram um período aqui, antes de ministrar as nações, que eu vou chamar de 40 anos, que eles passaram do deserto para serem moldados, para tirar toda aquela cultura de deuses estranhos que se tinha no Egito, né? Então Deus foi um trabalho de moldar o coração, o caráter deles, para que eles pudessem ministrar ao mundo, ok? E o interessante é que esse povo, mesmo sendo tirado do Egito, sobre maravilhas que Deus operou, eles se rebelaram contra Deus. Eles se revoltaram. Aí uma nação inteira, que era para ser uma nação sacerdotal, né, uma nação de reis e sacerdotes para ministrar o mundo, acabou que Deus pegou um deles, chamado de Levi, e um outro deles chamado de Judá, ok? Levi e Judá. E de Levi, ele levantou o sacerdote, porque a nação não quis, negou a Deus, Êxodo 19. E depois, Judá como uma nação real. Então, Levi foram os sacerdotes e Judá foram os reis, ok? Então, ó, a intenção de Deus é que essa nação, esse povo, ministrasse ao mundo como sacerdotes e reis. Todas as nações iriam respeitar eles. Porém, eles se rebelaram, desobedeceram a Deus, deixou que o pecado, ó, lembra da portinha que eu fiz, ó? Lá atrás com Adão e Eva, a mesma coisa, ó. Eles abriram uma porta e o que aconteceu aqui? A caveirinha, o pecado entrou e passou a reinar sobre a nação. Eles se rebelaram. Aí Deus chamou 2 tribos dessas 12 tribos. 2 tribos dessa grande nação. Primeiramente uma para ser sacerdote e a outra para ser uma nação de reis. Ok? E assim nós vamos entendendo como que foi essa construção do povo de Israel, tá? A intenção era eles ministrarem o mundo. Acabou que a tribo de Levi agora
só ministrava as outras tribos. E a tribo de Judá seria a tribo real sobre as outras tribos, tá? Então, acabou acontecendo isso. O propósito original para com o povo de Israel não foi cumprido porque Israel fracassou. E nós vemos que desde Adão e Eva, Deus vai dando chance. Vai dando chance para o homem se arrepender e cumprir os propósitos. Aí nós vemos que, mesmo assim, eles entraram na terra prometida, que Deus tinha prometido, e eles se corromperam. Aí o que aconteceu? Deus levantou juízes para julgar o povo, porque o povo se corrompia, vivia do jeito que queria, como se não tivesse em Deus. Então o povo foi se corrompendo. Dos juízes, né? Deus também, ele levantou reis. Deus levantou reis. Porque o povo não queria mais se sujeitar a Deus, ele queria que um homem governasse. Então, lhe deu reis, né? E houve 3 reis, Saul, Davi e Salomão, que reinaram cada um 40 anos. Então o período dos reis de Israel, do Reino Unido que se chama, que era o rei reinando sobre toda essa nação, foi de 120 anos. O período de juízes vai de 300 a 400 anos, não se sabe o número exato, tá? Então, eles ficaram sujeitos 300 a 400 anos aos juízes, ainda, né, sobre o governo de Deus. Depois eles optaram, eu quero um rei, que um homem reine sobre nós. 120 anos foi o Reino Unido. E depois houve o que nós chamamos aqui, Reino do Sul e Reino do Norte. Ok? Que é isso? O Reino Unido se dividiu em 2. Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul estava sobre Judá. O Reino do Norte sobre as outras nações. Ok? E esse Reino do Norte, ele subsistiu até mais ou menos 722 antes de Cristo, quando ele foi para o cativeiro assírio. Esse é o Reino do Norte, né? Vamos lá. Reino do Norte, 722 antes de Cristo, que eles foram levados cativos para a Síria. Já o Reino do Sul, até 581 antes de Cristo, que eles foram para Babilônia. Ok? Agora, olha que interessante, ó. Olha que interessante. Deus foi dando tempo para eles, para se arrependerem, para andarem de acordo com a vontade de Deus. Eles negaram o governo de Deus, né? Mesmo assim, Deus permitiu eles terem um rei, reinar sobre toda a nação. Aí depois, por causa do pecado, da desobediência, se dividiu a nação. E olha que interessante, a nação do sul, que era governada por Judá, a tribo real, eles foram levados cativos para Babilônia. Ou seja, eles voltaram lá para o local da Torre de Babel. Eles voltaram para a confusão de línguas. Ou seja, quando Deus tira o povo do Egito e leva eles para o deserto para transformar o caráter deles, eles falam, nós queremos voltar para o Egito. Ou seja, eles profetizaram que eles iriam voltar sobre o domínio do diabo, do pecado. E olha o que aconteceu, ó, por eles não obedecerem, não serem fiéis a Deus, eles voltaram para a Babilônia, voltaram para o pecado, voltaram para a Síria, voltaram para o cativeiro, a terra de Nimrod. Então, olha que interessante, Deus vai dando tempo, e Deus vai estabelecendo, ó. Então Deus, né, começou Adão e Eva, Noé, Abraão, aí veio Isaac, Jacó, as 12 tribos. Eles negaram e separou a tribo de Levi para ser sacerdote, a de Judá para ser rei. Estabeleceu juízes, um reino unido, depois o reino dividido. E eles só foram pecando, se afundando, se afundando, se afundando, cada vez mais. Ou seja, Israel voltou a ser escravo, né? E depois que eles voltaram do cativeiro, eles passaram a viver sob o domínio de Roma, até serem dispersos pelo mundo e só voltarem agora a ser Estado em 1948. Olha, quase 2000 anos se passaram do nascimento de Jesus, que Israel estava disperso, sujeitado a viver em outras terras, porque ele foi desobediente a Deus. Então o chamado de Israel era para ministrar ao mundo,
mas ele não aceitou. Deus foi dando tempo para Israel se arrepender. Israel não aceitou. E eles viveram 2000 anos dispersos. Agora que eles voltaram, porque a profecia da volta de Jesus está se cumprindo. E ainda eles vão passar, por causa de toda essa desobediência, pelo período chamado de grande tribulação. Mas nós, a igreja fiel de Jesus Cristo, estaremos bem longe, estaremos com o Senhor no céu. Essa é a nossa segunda aula. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.